Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazendo para vocês uma decoração no tema de mêsversário. A decoração era no tema de Natal. Era um bolo para menina. E aí, como vocês podem ver agora, eu tô num cenário novo. Eu vou gravar os vídeos agora assim. E lembrando que quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e comenta aí embaixo se você tiver alguma dúvida em questão da decoração. Então, como sempre começando, eu tenho um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 12 centímetros de altura, massa amanteigada de chocolate e brigadeiro de ninho com morango. E aí, como sempre, eu começo aplicando a minha pré-camada com bico 1A. Começo aplicando tanto nas laterais quanto na parte de cima. Esse chantilly ele tá tingido na cor vermelho morango. Eu sempre uso corante em gel para tingir o chantilly. E aí, como vocês podem ver, eu apliquei a pré-camada, alisei a parte de cima. Logo em seguida eu comecei o alisamento na parte da lateral. Como vocês podem perceber aí, eu não deixei o bolo centralizado no meio do cake board, eu deixei ele um pouquinho mais para trás. Porque quando eu fosse colocar os toppers na frente, ele ia ficar da forma certa que eu queria deixar. Então eu coloquei ele um pouquinho mais para trás, de propósito. E aí, como sempre, eu começo a minha pré-camada. Então vou alisando. Essa pré-camada é muito importante para grudar todos os farelinhos que possam se desprender do bolo. E aí eu vou acertando também para completar onde que tá faltando alguma parte. O chantilly ele vai completando para deixar o bolo mais lisinho. Ó, depois de aplicar todo esse alisamento aí, eu volto com o bico 1A da Wilton. Começo aplicando mais uma camada de chantilly, porque como eu sempre falo para vocês, quando eu vou fazer um trabalho de espátula, eu sempre gosto de aplicar com o bico 1A, porque ele deposita a quantidade certa de chantilly. Então eu vou aplicando em todo o meu bolo. É o mesmo corante que eu tô usando, que eu usei para fazer a pré-camada, é o corante que eu tô o chantilly que eu tô aplicando no bolo, que é na cor vermelho morango. Eu dei uma acelerada aí no vídeo, para o vídeo ficar um pouquinho mais dinâmico. Então depois que eu apliquei todo o chantilly com bico 1A, como vocês podem ver, eu começo sempre alisando pela parte de cima. Na verdade eu sempre começo a dar essa pré-alisada mesmo, só para ir acertando o chantilly. Porque depois eu vou entrar com um trabalho de espátula, então só vou dando uma pré-alisada mesmo para ir acertando. E logo em seguida eu vou entrando com um trabalho de textura. Ó, depois de terminar com a espátula, agora a espátula de textura que eu tô usando é essa aí, ó. E aí eu não mostrei pra vocês, mas é só encostar no bolo. Já fiz vários vídeos usando a espátula de textura, é muito simples. É só você encostar no bolo e ir girando a bailarina e completando onde que tá faltando, até ficar o efeito desejado que vocês quiserem no bolo. Então eu encostei ela no bolo, fui girando aí, ó, tá vendo que ela tira uma quantidade bem pouquinho de chantilly. É super normal ela retirar essa quantidade de chantilly. Não fica um chantilly em excesso no bolo, como eu sempre falo pra vocês. Tem gente que tem medo de aplicar e ficar alguns chantilly em exagero, porém não fica, porque toda vez que você passa a espátula de textura, querendo ou não, ela retira um pouquinho de chantilly, ó. Aí como vocês podem ver, sempre acaba retirando. Então eu fui passando a espátula de textura quantas vezes fosse necessária, até ficar da forma que eu queria mesmo. E aí depois que eu terminei a espátula de textura, eu alisei a parte de cima, fiz também as quinas que eu queria no bolo. E aí agora eu tô usando o bico 0,70 da Mago, se eu não me engano. Esse bico ele é um bico babado, ele faz um trabalho muito bonito no bolo. E a cor que eu tô usando nele, eu não lembro se é o verde folha ou o verde neon. Se eu não me engano é o verde neon que eu tô usando aí. E aí é só encostar no bolo
E girando a bailarina também, ó, vocês vão ver que ele fica um babado muito lindo. Nesse primeiro momento o chantilly ele tava meio poroso, só que aí da parte de cima eu fiz 3 vezes esse trabalho e acabou escondendo esse primeiro, ficou um trabalho muito legal. Então eu fiz esse aí, é muito simples, é só encostar o bico no bolo. Tem que encostar o bico no bolo, querendo ou não, ele faz uma risca, o bico certo ele deixa uma risca no bolo. Mas é super normal porque você tem que grudar o chantilly no bolo. E aí você vai pressionando, tem que ter a pressão na mão certinha para você não acabar depositando demais ou acabar depositando de menos no bolo. E aí, como vocês podem ver, eu já tô fazendo a segunda. Tá vendo como a segunda ela tá saindo mais bonita que a primeira? Ó, terminei a segunda e eu acabei fazendo mais uma no bolo. Ao total foram 3. E aí, como sempre falo pra vocês, eu gosto de fazer o disfarce que essa risca faz com o bico 21. Agora eu não lembro se é o 21 ou o 22, mas eu acho que é o 22 mesmo, da Mago também. Com o mesmo verde que eu usei no babado, eu tô usando pra fazer essas mini rosetinhas, ó. Como vocês podem ver, é só fazer uma bolinha e circulando, ó. Faz um trabalho muito lindo também, deixa o acabamento muito legal no bolo. Ó, eu fiz esse trabalho, né, em volta dessa risca todinha no meu bolo. E aí agora eu aproximei mais a câmera para vocês verem, ó, eu tô usando pincel de silicone para fazer aquela textura em cima do bolo, ó. Ficou uma textura muito legal. Então eu acabei usando pincel de silicone para terminar esse trabalho aí na parte de cima. Vou mostrar para vocês verem, ó, como fica. Não sei se dá para ver muito bem, ó. Mas esses uns risquinhos na parte de cima, muito legal. Essa textura é muito legal também na parte das laterais quanto na parte de cima. Ficou um trabalho bem legal. E aí agora eu vou entrando com essas chocoballs, aquelas chocoballs da Valério. Eu sempre gosto de colocar elas na parte de cima. Eu pintei elas com pó dourado cintilante da Fab. E aí eu só fui depositando na parte de cima do meu bolo. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição do vídeo também o link do Instagram para vocês irem lá me seguir e ver. Tem vezes que eu não posto vídeo aqui no canal e tem várias fotos, modelo de inspiração lá. Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês irem lá, tá bom? Ó, aí tá o bolo. E aí eu só vou posicionando os toppers agora. Como eu sempre falo pra vocês, esses toppers eles são cobrados um valor à parte do cliente. Eles escolhem um modelo e eu encomendo na gráfica aqui perto de casa. E acaba ficando um trabalho bem legal, um trabalho bem delicado. Então eu posicionei aí o nome. Como vocês puderam ver aí no título do vídeo, era um tema de Natal, era um bolo para mêsversário. E aí eu posicionei tanto a árvore de Natal quanto os 7 meses. E fui depositando os demais toppers. Esses que eu coloco assim geralmente encostado no bolo. Eles são feitos em 2 camadas, eu vou mostrar aí no vídeo pra vocês. Porque assim, o chantilly ele acaba... Como eu posso dizer pra vocês, o chantilly ele acaba manchando o papel. Então é sempre importante quando vocês forem colocar no bolo, aí ó, ele tá em 2 camadas. Todos esses que eu coloco no bolo, ele tá em 2 camadas. Então é muito importante ele estar em 2 camadas pro corante ele não transpassar o papel. Então eu só vou posicionando agora. Eu coloquei a caixa de presente, mas eu lembrei que eu tinha outro negócio pra colocar, então eu acabei retirando. Coloquei aí agora, como vocês podem ver. E eu vou deixar também no final do vídeo uma foto com a iluminação melhor pra vocês verem o resultado final. Ficou muito legal, a cliente gostou muito desse bolo. E eu não mostrei pra vocês, mas eu acabei acrescentando mais algumas coisas. Então tá aí o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei pra vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação.